Som. Boa noite, amém? Graça e paz, amém, irmãos? Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Quantos estão felizes nessa noite? Diga amém. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: você já é um abençoado, irmão. Nós temos o hábito de falar assim: Deus te abençoe, não é isso? Você, a partir de hoje, você vai mudar esse Deus te abençoe. Você vai falar assim: que a bênção de Deus continue na tua vida. Olha para ele e fala assim: que a bênção de Deus continue sobre a sua vida. Quantos entenderam? Diga amém. Então você entende que você já é uma pessoa abençoada. Amém? Então a partir de hoje você fala assim: que a bênção de Deus continue sobre a tua vida. Quando o judeu ele cumprimenta o outro, o que ele diz? Shalom Adonai. E qual a resposta que o outro judeu dá? Adonai Shalom. Então, a partir de hoje, que a bênção de Deus continue sobre essa igreja. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Eu não vou ministrar sobre Efésios, mas eu tenho um texto que Deus me tocou. Efésios capítulo 1, verso 3 e o 4. Quando encontrar, diga amém, irmãos. A palavra do Senhor diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Olha para o teu irmão e fala assim: agora eu estou entendendo que eu sou abençoado. Antes da tua formação, antes da tua criação, você já era uma bênção, meu irmão. Senhor nosso Deus e Pai, na tua presença nos rendemos a ti pedindo a tua graça, a tua paz, a tua misericórdia. Senhor Deus, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, que venha ser feita a tua vontade, Pai. Abençoe esses irmãos, Pai, que estão nos assistindo. Abençoa, Senhor Deus, cada família que não pôde vir hoje. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Teu maná e que o Teu reino permaneça sobre nós. É o que eu peço em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém e graças a Ti. Amém? Pode se assentar dando glória a Deus aí, ou aplaudindo o Senhor. Fica bem à vontade, meu irmão. Os visitantes que sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Somos pessoas abençoadas. Somos pessoas separadas por Cristo Jesus. Somos pessoas que houve um preço muito alto pela minha vida e pela sua vida. E eu preciso compreender e viver essas bênçãos sobre a minha vida. Eu preciso deixar de ser aquela pessoa que parece que todo mundo está bem e eu estou sempre ruim. Eu preciso deixar de ser aquela pessoa que murmura tanto. É igual aquele cara que vende rifa na empresa, né? Todo mundo foge dele. Irmãos, tem crente que a gente foge desse tipo de crente. Não que ele venda rifa, mas aquele crente que murmura. Aquele tipo de crente que parece estar sempre com problema. Aquele tipo de crente que parece que todo mundo está bem-aventurado e ele está totalmente acabado. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos escolheu. Fala para o irmão: você foi escolhido, meu irmão. Você foi escolhido, minha irmã. Amém? Então Ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A parte B diz, né? Deus nos escolheu nele antes da criação. Sacode teu irmão.
Sacudir não é balançar, irmão. Você balança, irmão, assim igual um barco velho. Sacode mesmo, fala, acorda tu que dorme, cara. Fala assim, cara, você foi escolhido, meu irmão. Fala para ele, Joe, acorda hoje, Joe. Não acorda, cara. Acorda, meu irmão, você que dorme. Se liga, fica esperto. E aí, em cima desse texto, eu quero vir com outro texto. Lá no livro de Marcos, capítulo 10, verso 46, texto conhecidíssimo. Várias ministrações já aconteceram em cima desse texto, que fala do cego chamado o quê? Bartimeu. Vamos ler esse verso aqui em nome de Jesus. Marcos capítulo 10, verso 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego, e aquele ânimo o levantou. Ele o está chamando, falaram seus discípulos. Lançando sua capa para o lado, e de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. De imediato, o cego responde: Mestre, eu quero ver. Jesus responde: Vá, a sua fé o curou. Quantos precisam de uma bênção nessa noite? Sacode teu irmão e fala assim: Joe, você já é abençoado, cara. Eu só preciso me posicionar para a bênção vir sobre a minha vida. Aí você fala assim: mas pastor, mas você vem com agora o cego Bartimeu, um cara cego, um cara que na verdade não tinha nada a não ser uma capa, era um pedinte, andava na porta pedindo esmolas, ele não tinha nada. A cura do cego Bartimeu aconteceu no último ano do ministério de Jesus. Talvez você pense: poxa, então ele foi curado nos 45 do segundo tempo. No último ano do ministério de Jesus é que aquele cego ele é curado. Olha para o irmão e fala assim: Deus não tarda e muito menos falha. Tinha que ser naquele momento, irmãos. Mas nós vamos conhecer um pouco sobre esse Bartimeu. Quem era Bartimeu? E o que tinha Bartimeu? Muitas vezes todo mundo fala do cego, da cura e assim por diante, mas nós muitas vezes nós não sabemos o que acontecera para que ele tenha se tornado uma pessoa cega. Qual foi a consequência que existiu sobre a vida daquele cara para ele ter ficado cego? Nós só lembramos o que? Da cura. Nós só lembramos que Jesus o curou. E muitas vezes ele passa despercebido alguns detalhes que nós precisamos atentar, porque acontecem algumas coisas sobre as nossas vidas. Na vida desse cego também houve o que acontece com a vida de muitos servos de Deus dentro da casa de Deus. Então uma das coisas que a gente vê é que na verdade aquele cego ele tinha o quê? Uma capa surrada. Vamos falar? Uma capa surrada. Talvez fosse o maior patrimônio, irmãos. Aquela capa suja de um pedinte, uma pessoa que fica na rua, não tem onde dormir, dorme nas calçadas e assim por diante. E outra coisa que aquele cego tinha, um colega de profissão. Vamos repetir, ele tinha um colega de profissão. Ele tinha outro cego que andava com ele. Então um cego guiando outro cego. E um cego batendo papo com outro cego. Às vezes um falava para o outro: o que está vendo aí, cara? Não estou vendo nada, meu irmão, estou cego.
enxergo nada. Quanto você recebeu hoje? Não sei, não consigo contar. Mas ele tinha ouvidos. Fala para o teu irmão, ele tinha ouvidos. E a pessoa quando fica cega, a pessoa quando ela na verdade é um deficiente visual, ela passa a ganhar algumas habilidades. E uma das habilidades que ele ganha é no tato. E a outra na... Então ele passa a sentir, a conhecer as pessoas no tato, no pegar, no tocar. E ele passa a ter um ouvido que muitos de nós muitas vezes não temos. Então ele conhecia e já ouvia a falar de Jesus. Ele já tinha uma certa habilidade na sua audição. Amém? Mas isso não é importante. O mais importante é nós sabermos que ele era filho de Timeu. Vamos repetir? Ele era filho de Timeu. Pastor, quem foi Timeu? Existe um historiador judeu que na verdade ele estudou a história de Timeu. O nome desse historiador é Flávio. E na verdade ele descobriu, através dos seus estudos, que Timeu ele tinha sido um general israelita. Timeu, pai de Bartimeu, foi um general israelita. E ele foi uma pessoa bem-sucedida após a sua aposentadoria. Depois que ele se aposentou, ele passou a ser comerciante na região. Então Bartimeu ele teve uma criação bem-sucedida. Fala para o irmão, uma criação bem-sucedida. E com essa criação bem-sucedida, a probabilidade dele se tornar um comerciante também era muito grande. Pastor, e o que mais? Bartimeu, como ele fazia parte do exército de Israel, ele começou, na verdade, se tornar tipo uma pessoa que gostava de rebelião, não no sentido contra o povo israelita, mas contra o exército romano que havia invadido aquela região naquele período. Então ele se tornou uma pessoa revoltada, porque ele não aceitava os romanos invadirem a Palestina e tomar conta, que foi o que aconteceu no período de Jesus. E Timeu se torna, na verdade, um líder, e começa a formar equipes para se levantar contra o exército romano. Mas o exército romano ele era muito forte. Fala para o teu irmão, o exército romano é muito forte. Mas maior é o que está em você, meu irmão. E aí ele começa a se levantar, começa a montar uma equipe, a ponto de chegar aquele momento que o exército romano consegue pegá-lo. O exército romano pega Timeu, prende Timeu, ele prende Timeu, ele escraviza Timeu e crucifica Timeu. Os historiadores dizem assim que Timeu também foi crucificado. Fala para o teu irmão, crucificado. Ney, por gentileza. Foi crucificado. E nesse período, irmãos, o que acontece? Timeu sendo crucificado, naquele período, quando o pai ele tinha uma certa autoridade, ele tinha uma certa habilidade, para não dar continuidade naquela atitude do pai, eles geralmente sacrificavam os filhos. E o que fizeram com Bartimeu? Fala para o teu irmão, arrancaram os seus olhos. Porque eles sabiam que Bartimeu ele poderia ser, na verdade, uma peça muito importante. Ele poderia ser um seguidor do seu pai. Fala para o teu irmão, batalha espiritual, guerra espiritual. É por isso que o inimigo ele ataca em famílias, irmãos. É por isso que o inimigo ele tenta, na verdade, te dar um baita desânimo no teu ministério. E aí automaticamente ele ataca no líder da casa, e em seguida ataca na esposa, automaticamente vai para os filhos, e assim vai uma reação em cadeia.
e toda a família passa a recuar. Uma das estratégias de Satanás, irmãos, é que não exista um sucessor para o teu chamado. E ele acaba nos deixando deficientes. Muitas vezes não é deficiente físico, mas deficiente espiritualmente falando. Bartimeu estava deficiente físico. Timeu, ele se tornou-se um revoltoso, liderou várias situações que moviam a direção de desestabilizar o governo romano naquela região, totalmente identificado pelo Império Romano. Timeu foi perseguido, preso e morto e crucificado, como nós falamos. E aí aquele povo romano, os soldados romanos, arrancam os olhos de Jesus. Pega o olho de Bartimeu e pá! Vou acabar, vou matar o mal pela raiz, como diz o ditado. Naquela época, a crucificação de um grande número de pessoas que se levantavam contra o exército romano era muito grande. Era uma das mortes mais perseguidas que tinha, era você ir para a cruz. E nós fomos salvos pela cruz. Em primeiro lugar, aquele cego não se revoltou com a situação. Vamos repetir? Aquele cego não se revoltou com a situação. Quantos de nós nos revoltamos com situações? Aquilo que a minha filha falou durante a ministração do louvor, eu tive uma revolta também. A revolta com a situação. Pastor, o senhor não é pastor? Sou pastor, mas não tenho asa, não tenho uma hora aqui em cima de mim, irmãos. Sou homem, sou normal. Então gera uma revolta dentro da gente. Mas aquele cego, ele não teve essa revolta. E por que ele não teve essa revolta? Porque o que nós lemos, o que eu contei essa historinha para você, ele conhecia um Deus vivo. Seu pai era israelita, irmãos. E o povo de Israel, eles pregam para os seus filhos, eles ensinam o correto para os seus filhos. E ele foi criado ouvindo a mensagem de um verdadeiro Deus. E se nós temos um verdadeiro Deus, nada pode nos abalar. Nada pode nos tocar. Foi por isso que eu falei, você é uma bênção, irmãos. Você é um abençoado. E se eu sou abençoado por Deus, nada pode me tocar. Quantos estão entendendo? Pastor, em uma situação que eu ouço, irmãos, é tudo com permissão de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Por mais que eu não aceite e por mais que você não aceite. Você acha que aquele cego, ele queria ser cego? Aquele cego tinha tudo para ser bem sucedido. Os romanos tomaram tudo que pertencia à família dele. Ele ficou um mendigo, irmãos. Ele ficou uma pessoa debilitada. Ele ficou uma pessoa ali, né, dependente das outras pessoas. Se desse dinheiro, talvez ele comesse. Se não desse, ele não comeria, e assim por diante. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ele tinha todas as potencialidades possíveis para se tornar um amargo revoltado. Fala para o irmão, por que você é um amargo revoltado se você não é cego? Cara, é tanto crente amargo e revoltado e não é cego. É doido para dar uma butinada gospel em alguém. Ele tinha tudo para fazer dessa forma, ele tinha tudo para ser isso. E ele não era. A Bíblia não diz que ele estava murmurando. A Bíblia diz assim, que ele ouviu a voz de Cristo e falou: ei, filho de Davi. Fala para o teu irmão, em vez de murmurar e reclamar, peça aquele que já te deu. Peça. Seu pai quisera vencer o Império Romano sozinho.
e fora crucificado por isto. Timeu não soube esperar o tempo certo e a forma correta das coisas acontecerem. Destruiu sua vida e complicou a da sua família. Timeu, ele poderia ter alguma estratégia: vou esperar Jesus, vou esperar o Salvador. Mas não, ele quis fazer forças com as suas próprias forças. Não é do meu jeito, irmão, não é do seu jeito, é do jeito dele. E o jeito do Pai, irmãos, na maioria das vezes é contrário ao nosso jeito. Nas maioria das vezes, irmãos, é contra as minhas vontades. Que a minha filha narrou aqui quando eu estive lá na delegacia, tive pena daqueles caras. Porque eu sei que um dia eu vou ter que estar orando pela vida deles. Quantos entendem, irmãos? Pastor, mas tem que ser. Tem que ser. Porque o nosso Deus não faz acepções de pessoas. O nosso Deus não quer saber quem é rico, quem é pobre, quem furta, quem rouba. Ele é Deus. E todos nós somos abençoados. Quantos estão entendendo? Ele destrói a sua vida e de toda a sua família. Bartimeu estava pagando por um erro que ele não cometeu, como José, e na sua inexperiência estava pagando um preço enorme por ter contado o que Deus havia colocado no seu coração. Indo lá para o livro de Gênesis, não precisa abrir a tua Bíblia, se não me falha a memória, capítulo 41 ou 42, está narrando a história de José. José foi um governador do Egito, filho de Jacó. Ele tem um sonho quando é jovem, tinha em média 17 anos de idade. E você já viu aquelas pessoas que vêm contar aqueles sonhos, né? Olha, Deus me falou que você é abençoado. Para quem você está contando os teus sonhos? José foi contar os sonhos. Disse que seus irmãos se curvariam para ele. Falou até que seu pai se curvaria também para ele, na interpretação do sonho. E aquilo gerou o quê? Fala para o teu irmão, inveja. Tem coisas que nós não temos que contar, irmãos. Tem coisas que nós não temos que falar. Quantos estão entendendo? Diga amém. A conversa chegou aos seus ouvidos, aos ouvidos dos irmãos. Estou falando lá de José, da mesma forma que aconteceu na vida de Bartimeu. Você pensa que ele não conhecia a história dele? E talvez as conversas que ele tinha com aquele cego meu pai era bem sucedido, meu pai foi um general de Israel, meu pai ele mandava em soldados, meu pai mandava, só que depois ele se tornou um revolto, depois ele se tornou alguém que queria lutar contra o Império Romano. Talvez aí, sabe, o assunto daquele mendigo era isso. O assunto daquele cego talvez fosse esse tipo de conversa. Mas tem coisa que não temos que falar, irmãos. Tem coisa que nós não temos que falar. Bartimeu estava pagando um alto preço pelos erros de seu pai. Mas não há indícios de que vivesse o quê? Choramingando. Ou reclamando pelos quatro cantos. Quantos servos de Deus ficam reclamando pelos quatro cantos? Diga amém. Fala, irmão, está esperto, hein, Diogo? Mas ele ainda vai te pegar hoje. Porque o crente, ele gosta de reclamar, irmão. Quantos não vieram hoje porque estava sol? Porque mudou o horário. Mudou o horário de verão, então hoje eu não vou para a igreja. Porque há uma coisa com outra. Estava sol, pastor. Compra um Ray-Ban, cara. Não, hoje eu não vou porque hoje foi mudança do horário de verão. Então, acrescentou mais uma hora para mim, então eu não posso ir no culto hoje. Reclamamos de tudo. Se chove eu não vou, se faz sol eu não vou, se o tempo tá legal eu não vou, se eu tenho carro eu não vou, se eu tenho carro também não vou, se eu tenho... assim por diante. Murmuradores. E nós não somos cegos.
cego não murmurava, não reclamava, irmãos. Para manter sua família, o único recurso que lhe sobrava foi o quê? Mendigar. Então, tudo indica que Bartimeu, ele tinha família. Ele fazia com regularidade. Mas aí eu vou até o Salmo 34, verso 4, que diz, do 4 ao 6, no dia que comecei a ficar deprimido, busquei o Senhor e Ele livrou-me de todos os meus temores. O Senhor ouviu este pobre, livrou-me de todas as minhas angústias. Fala para o teu irmão, no sufoco, meu irmão, não reclama, procure o Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, amém, irmão? No sufoco, meu irmão, não reclama. No sufoco, meu irmão, não murmura, cara. No sufoco, vá de encontro ao Senhor. Ele ouve o teu clamor. Quantos estão entendendo? Fala para o teu irmão, mas é mais fácil reclamar, é gostoso, cara. Tem crente que chega perto de mim com cara de derrotado. Para que eu fale assim, coitadinho? Mas comigo o cara dança, fala, meu irmão, acorda, tu que dorme. Ninguém chama. O cara já é feio, ainda faz a cara feia. Pessoa feia só tem que estar sorrindo, não? É como eu tenho o hábito de falar, mesmo que não tenha dente, né? Dá um sorriso. Fique tão alegre. E se nós somos feios, não tem problema. A Bíblia diz assim que o nosso corpo vai ser transformado, meu irmão. Vou colocar um topetão aqui, cara, dourado. Já imagino, já fico viajando. E vou estar lá gritando, santo, 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 santo é o Senhor. Então nosso nome vai ser transformado, meu irmão. Amém? Fala para a mulherada aí, não vai ter escova lá não, cara. Não vai ter aquele ferro de passar cabelo não, cara. Vocês estão na roça. O cabelo da mulherada vai ser igual ao do Negretê aí, ó. Amém? No dia que comecei a ficar deprimido, busquei ao Senhor, e Ele livrou-me de todos os meus temores. O Senhor ouviu este pobre, livrou-me de todas as minhas angústias. Número 2, ele não se abalou. Fala para ele, não se abala, meu irmão, ao frequentar algum tipo de crise. Se abala. O crente, ele é mal barato, né? A gente prega, a gente fala. Também já passei por isso. Você, por uma atitude errônea sua, de mau administrador, dá uma dor de barriga, você vai aonde? Aonde? Quando dá dor de barriga, vai no banheiro, irmão. Em primeiro lugar. Depois vai no banco, tá? E vai pedir um empréstimo para o gerente. Aí como é que você chega perto do gerente? Já viu a pessoa que vai fazer o empréstimo? Para comover o gerente. Não vejo ninguém chegar perto do gerente. Tudo bem, gerente, vim fazer um empréstimo aqui. Tô duro, tu vai resolver o problema. Não, chegará com cara de quebrado. Vai com a camisa toda suja. Fala para o irmão, você não precisa disso. Porque o Senhor nessa noite vem ao teu socorro. Amém? Levanta a cabeça. Fala assim, eu sirvo um Deus vivo. Mas não, fico detonado, derrubado. Então ele, independente daquele problema, aquela crise, ele não se isola, irmãos. Geralmente crises nos isola de amigos, nos isola de família. A pessoa em crise, ela é uma crise. A pessoa em crise começa a dar butinada na mulher, começa a dar butinada no esposo, nos filhos, nos amigos, e começa a se isolar. Alguém conheceu um ganso chamado Zequinha? Alguém conheceu? Quem não conheceu, fala assim para ele, meu irmão, sai do espírito de Zequinha nessa noite, cara. Zequinha era um ganso, ganso só anda em conjunto, só anda em bando.
E tinha um ganso lá no recanto, e ele só andava sozinho, e revoltado, irmão. Então tem vários gansos Zequinha. Por quê? Anda isolado. Quem anda isolado é revoltado. Não se dá bem com ninguém. Está sempre reclamando, está sempre picando as pessoas. Eu não sei se ganso pica, se morde. Sei lá que troço que é. Eu acho que morde aquele troço lá. Pessoas que se isolam assumem o espírito de autocomiseração. São pessoas com problemas, tendenciosas ao isolamento, colocam a culpa em outras pessoas. Meu irmão, o culpado de nossos problemas somos nós. Vamos repetir? O culpado dos meus problemas sou eu. Então eu não tenho que estar enfiando a culpa em ninguém. Eu sou culpado dos meus problemas. Eu me enfiei nos problemas. E eu tenho que sair dos problemas. Quantos estão entendendo? Às vezes a moça namora com um rapaz bonitinho, honestinho, e aí desmancha com o cara, pega um bagulho, aí casa com o cara. Aí o cara começa a dar uns cascudos à mulher. Aí vai na igreja reclamar: pastor, casei com um cara, quero teu namorado. Ele era bonitinho, mas ele era meio bobinho. Não era bobinho, irmão. Ele era a pessoa certa para você, mas você quis uma pessoa diferente. E vice-versa. Deus às vezes te colocou uma moça legal e você, não, eu quero aquela outra. Oh, eu quero aquela outra, aleluia. Vai arrumar uma pedra para a tua vida, cara. Quantos estão entendendo? Aí se separa. E Deus não está na separação. Pastor, e até que a morte te separe? Vai ter que ficar com ele do teu lado. Não tem jeito, meu irmão. E não tem jeito, minha irmã. Pastor, mas ele fede. Ele já fedia antes, irmão. Pastor, ele ronca. Eu tenho certeza que já roncou do teu lado. Quantos estão entendendo? Fala pro teu irmão. Não se isola não, meu irmão. Fica firme. Estou junto contigo. Este homem, ele era diferente. Vamos repetir. Ele era um homem diferente. Ele era tão diferente, irmãos, que ele chamou outro deficiente sobre a sua influência. Bartimeu, ele influenciava o seu amigo. Fala para o teu irmão, começa a influenciar pessoas. Não para negatividade, mas para prosperidade, para o ganho, para a sabedoria. E ele chama aquele deficiente e começa a influenciá-lo. Estavam os dois ali no dia em que Jesus passou. Jesus ensinou um princípio lindo acerca da unidade no sofrimento. Onde está esse texto? Onde está? Vamos ler. Mateus capítulo 18, verso 20. O que diz? Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, lá também. Fala para o teu irmão, quem se isola não tem um encontro com Deus. Pastor, mas eu gosto de orar sozinho. Não estou falando isso. Estou falando daqueles crentes. Irmãos, eu acho um absurdo o cúmulo dos cúmulos. Pessoa chega sozinha na igreja, senta sozinho e vai embora sozinho. Aí sabe o que responde? Ninguém gosta de mim, ninguém fala comigo. A pessoa não se turma. Essa menina chegou esses dias praticamente na igreja, já com todo mundo. Esse dia eu cheguei ali, ela estava na cozinha lá. Chegou ontem na igreja. Compensação, tem outros Zequinhas aqui que já estão com a gente um tempo. Quase foi assaltada porque estava sozinho. Mas anda sozinho. Fala pro teu irmão, quem fica sozinho vai morrer sozinho, irmão. Começa, cara, vai chegando aos poucos. Porque quando nós somos do mundo, eu não vejo ninguém do mundo andar sozinho. No mundo eu tenho que estar com a pacota, eu só tenho que dar pacota, tá, irmão? Tá com o bando lá, com a equipe. Mas aí eu me converto, eu me torno Zequinha.
Quantos estão entendendo? Irmão, o que você fazia no mundo, amizade, assim, faça dentro da casa de Deus. Porque a Bíblia diz: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, lá estarei e eu no meio deles. Meu irmão, a luta é feroz. Vamos repetir: a luta é feroz, a batalha é cruel, mas clame. Não está dizendo para murmurar, clame. Crente, quando senta para bater papo com o outro, é para contar desgraça. Estou passando um perrengue. Ainda fala aleluia, aleluia. Oh, Deus está no controle desse meu perrengue. Estou passando fome, aleluia. Que, irmãos? Deixa de ser crente parasita, cara. Fala pro teu irmão: parasita gera faísca, cara. Ontem o vizinho aqui ligou para mim de uma faísca que estava dando. Aí eu peguei e liguei para a Electro. Os caras vieram aqui. Eles falaram: é parasita que está dando no fio. Ó, não sabia disso. Parasita. Fala pro teu irmão: e parasita é fogo estranho, cara. Parasita, tá dando lá. Aí começa a enrolar no fio. Aí o fio vai colando no outro e... Aí tu pensa que é a presença de Deus. Fala pro teu irmão: a luta é feroz, a batalha é cruel, mas não desanime. Chame sempre outra pessoa para estar contigo. Amém? É melhor lutar sozinho ou lutar como equipe? Mas tem pessoas que gostam de lutar sozinho. Eles começam a clamar juntos, irmãos. Jesus vai aparecer e o milagre vai acontecer. Fala pro teu irmão: o milagre vai acontecer, cara. Tem que acontecer. Número 3, ele não se importou se o seu caso era pior do seu amigo. Tudo indica que seu amigo ele era cego, mas com os olhos. Tem cego que tem olho, irmão. Mas ele não, o dele foi arrancado. O que eu tenho para falar para ti? Deus, ele gosta de causas impossíveis. Deus, ele gosta de causas que só ele pode resolver. Hoje a medicina dá até visão, irmãos. Mas ele opera no sobrenatural. Ele quer operar no sobrenatural, sabe, nas nossas vidas. E o sobrenatural é aquilo que para o natural é fácil. O sobrenatural é aquela coisa que fala assim: não dá para... Mas para Deus acontece. Quantos estão entendendo? E com Bartimeu foi no sobrenatural. Seu amigo também era cego, mas pelo menos ainda tinha os globos oculares. Sua situação mais difícil poderia afetar a sua fé, mas Bartimeu, de alguma forma, parecia entender que o problema, quanto mais difícil, é melhor para Deus. Vamos repetir? Quanto mais difícil, é melhor. Irmãos, eu posso compartilhar que eu estou com a minha igreja aqui, e é bom a gente compartilhar algumas coisas. Eu fiz um propósito com Deus. Eu fiquei quase 2 meses com barba, e eu não gosto da barba alta. Eu tomava banho que ele escorria, irmãos, e não era azeite, era água. Uma vez, para brincar com a Leia, eu dei uma penteada assim, para olhar para ela, parecia um gato. Gato não, elefante com barba, né? Penteava, voava. E eu fiz um propósito com Deus. Eu falei: Senhor, eu preciso de algumas respostas. Eu vou fazer um propósito contigo. Eu não faço votos de tolo, irmãos. Eu fiz porque Deus, ele me tocou. Mas chegou um momento, eu acordei de manhã cedo, e eu peguei e fui tomar um banho. E Deus ministrou no meu coração através do seu Espírito: hoje eu quero que você tire a barba.
fiz um acordo com o senhor, não recebi a resposta ainda, e o senhor quer que eu tire a barba? Brincadeira, meu irmão. Gordinho, tira a barba. E aí eu fui pro espelho e eu falei a coisa da minha cabeça. E eu olhava. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei relutando até o horário do almoço, mais ou menos. E quando eu estava no meu escritório, Deus, Ele ministrou tremendamente no meu coração. A peleja é minha e não tua. Claro, nós temos que ter alguns atos de fé, alguns propósitos com Deus, mas aí Ele ministrou tremendamente no meu coração. Se eu não tivesse cortado, não sei onde estaria minha barba hoje, irmãos. Mas aí Ele ministrou no meu coração: a peleja é sua, minha, não é sua, é minha. Eu estou nessa causa. Quem estava na causa de Bartimeu era Deus. Ele só precisava de um posicionamento de Bartimeu, e Bartimeu teve um posicionamento. Ele só precisava de um posicionamento meu. E eu falei: Senhor, eu vou ficar barbudo. Ali foi o meu posicionamento. E eu te pergunto, já obtive a resposta? Fala para o irmão: não. E nem por isso eu desanimo, e nem por isso eu deixo de crer nele, e nem por isso eu lanço desânimo sobre as pessoas. Sabe por quê? Ele é Deus e está no controle de todas as coisas. Ele é Deus. Ele tem a chave, irmãos, que abre a porta que ninguém abre e fecha a porta que ninguém consegue abrir. Ele é Deus. E se tiver de fazer outro voto com Deus, eu vou fazer. E se não acontecer, pastor, continuo amando esse Deus. Amém? Porque nós não fazemos promessa para Deus. Nós assumimos comprometimento com Deus. Nabucodonosor, irmãos, ele, quando entrou em apuros, ele chamou quem? Daniel, diz a palavra. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós chamamos por vários santos, várias entidades. Muitas vezes eu estou dentro da igreja, como nós falamos, de gerente de banco, eu passo por um aperto, eu vou no gerente do banco. Nabucodonosor, ele foi aonde? Foi em Daniel. E Daniel deu assim a seguinte resposta. Ele chega para Daniel e fala: Daniel, príncipe de Deus, eu sei que é em ti um espírito excelente, e o espírito dos deuses, e que nada para ti é difícil. Sacode teu irmão de novo. Fala assim: meu irmão, o inimigo, ele conhece quem é o nosso Deus. Ele conhece quem é o nosso Deus. Bartimeu conhecia quem era o verdadeiro Deus. Por que a Bíblia só fica narrada quando passa Jesus ali? Porque creio eu que Jesus nunca passara ali naquele lugar. E no momento que passou, ele foi lá nas dificuldades e falou com Deus. E quando você fala com temor, e quando você grita, e quando você não murmura, mas você glorifica, porque ele não reclamou, ele apenas falou: quero enxergar. E o que diz a palavra? A tua fé te curou. Amém? Número 4. Bartimeu, ele era uma pessoa informada. Vamos repetir? Bartimeu era uma pessoa informada, irmãos.
Tudo que Bartimeu conhecia agora eram vozes. Vozes que lhe davam pão, que lhe ofereciam uma moeda, vozes de um romano que passando o praguejava. Bem feito, filho de Timeu. Quem mandou seu pai provocar o império romano? Talvez você confessou Jesus e as pessoas falam, aí você permanece com a mesma situação, você permanece do mesmo jeito, não tem mudança na tua vida, você só tem uma capa surrada e um amigo que não te apoia, um amigo que na verdade é cego como você. E eu falo para ti nessa noite, você vai lançar fora essa capa surrada. Vou falar para ti nessa noite, teus olhos espirituais serão abertos, porque Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te transformar. Deus, Ele quer operar na tua vida. Mas você tem que se livrar da capa surrada, irmão. Pastor, o que é capa surrada? Pecados, murmurações, uma fé que não existe. Isso são capas surradas. Disseram, Jesus de Nazaré vai passando. Era o verbo, a palavra, o Filho do próprio Deus. Ele era cego, mas não era desinformado. Fala para o teu irmão assim, mesmo que você esteja cego, não seja uma pessoa desinformada, irmãos. Eu conheci o primeiro cego no Brasil, ele era de Vicente Carvalho, acho que era até de família evangélica inclusive. O primeiro cego no Brasil se formou em medicina, não sei que eu não sei se o Valquir lembra ali, Josué, era Josué o nome dele, se me fala a memória. O primeiro cego no Brasil era de Vicente Carvalho, se formou em medicina. Sabe por quê? Perseverou, é claro, nunca ia operar, mas se formou. Não sei nem se o Josué é vivo ainda. Eram dois irmãos gêmeos, né? O primeiro cego no Brasil que se formou, ele falou assim, eu vou fazer medicina. Você enxerga, você ouve e você fala. Só que você está andando sozinho. E sozinho não chego a lugar nenhum. Começa a avaliar por que você está andando sozinho. Se o problema são com as pessoas ou se os problemas sou eu. Quem são teus amigos? O que ele nos influi? Vou saber em que tipo de influência ele te traz. Uma vez um jovem ele veio se aconselhar comigo. Ele era de outra igreja. Ele fez um tipo de questionamento para mim. Eu falei para ele, o que isso agrega na tua vida? E ele parou para refletir alguns minutos. E ele falou, pastor, não agrega nada na minha vida. Eu falei, então você não vai chegar a lugar nenhum. Se isso que você vem fazendo não agrega nada para a sua vida, para que fazer? A pessoa que anda contigo te agrega espiritualmente? É teu parceiro de orações? É tua parceira de confissão? Quantos estão entendendo, irmãos? Fala para o irmão, quem é que está andando com você? Essa pessoa está dividindo ou está multiplicando? Agrega alguma coisa para a minha vida? Quando aquela pessoa está do meu lado, eu me sinto mais forte ou me sinto um derrotado como ela? Sacode teu irmão de novo, fala assim, se afasta de algumas pessoas, irmãos. Se afasta. Não é pecado o crente se afastar de alguns crentes não, irmãos. Não é pecado não. Pecado você permanecer com aqueles tipos de crentes.
Tem crente que é mais ímpio do que o ímpio que está aí fora. Então se afasta desse tipo de pessoas. Crente, irmãos, agora é um desabafo meu do pastor, tá? Eu não suporto quando eu olho para alguns crentes na cara da igreja, ele está assim, ó. Não está em espírito. E eu não sei quem falou que o Espírito Santo de Deus tem que ficar com a cara feia. Não é demônio? Tu olha para o crente, todo retrucado, todo amarrado espiritualmente. Isso é cura da alma, cara. Isso é cura que a pessoa precisa ter. Aí tu fala com o crente, na paz. Demônio isso aí. Consegue sorrir. Está toda hora emburrado. Toda hora barrento. Toda hora pedido, sai daqui. Por que acontece essas coisas? Pessoas que não foram libertas ainda. Pastor, mas eu sou feio. Você não é feio não, meu irmão. A Bíblia diz assim que você é imagem e semelhança de Cristo. Você não é feio não, irmãos. Uma vez os cientistas, eles provaram que não existe pessoa feia. Não existe. Porque para cada tipo de feição, existe um olho que admira. Então não existe pessoa feia. Agora existem os marrentos. Crente que reclama. Crente chato. Crente chato, irmão. Crente chato. Está assistindo, cara, o Corinthians perder e fica, oh glória. Deixa perder, cara. Vocês estão entendendo, irmão? Irmão, começa a sorrir, meu irmão. Começa a se alegrar. Poxa. Só, que dor na coluna. Que dor na perna. Que dor aqui. Fala pro teu irmão que não é cego não, cara. O poder da palavra de Jesus, ele é tremendo. Vamos repetir? O poder da palavra de Jesus é tremendo, irmãos. Salmo 147, verso 8 e 9 diz: Ele sustenta o universo com a sua palavra, e Ele é o que cobre o céu de nuvem, e Ele é quem dá chuva e faz produzir árvores, que dá aos animais o seu sustento. Esse é nosso Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Número 5, clame. Fala para o teu irmão, clame. O que é clamar? Pedir em voz alta. Mas o crente, ele diz que clamar é reclamar. O cego Bartimeu, ele clamou. O louvor pode subir aqui em nome de Jesus. Ele clamou. Clame, e ele responde. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Clame. O coração do Senhor se derrete antes ao clamor do seu povo. Ele disse a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. O povo de Israel, quando clamou, ele ouviu o clamor do seu povo. Quando ele murmura, ele ouve a sua murmuração. Quando você faz fofoca, ele ouve a sua. Que negócio é esse, irmão? Misericórdia. Quando diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Os filhos de Israel gemiam pela escravidão egípcia, e por causa dela eles clamaram. Irmão, se você está passando por alguma dificuldade hoje, clame ao Senhor que Ele vai te responder. Clame. Se você passa por algum tipo de deficiência hoje,
clame ao Senhor que Ele vai te responder. Irmãos, se você pegar aquela, sabe, a situação daquele cego e pegar essa história que eu contei para vocês, que arrancaram os seus olhos, você acreditaria que ele poderia voltar a enxergar? Não vamos ser hipócritas. Não. Talvez vocês já tenham ouvido falar nisso, ou talvez muitos nunca ouviram falar nisso. Uma vez teve uma campanha muito grande no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, foi no Maracanãzinho, e apareceu uma pessoa sem braço lá. E durante as orações, o braço daquela pessoa apareceu. Eu não sei qual o tamanho da tua fé, mas se eu não tiver fé, irmãos, eu acabo não acreditando que o mar vermelho se abriu. Eu acabo não acreditando que o cego Bartimeu enxergou. Eu acabo não acreditando que uma nação foi alimentada pelas cordonizes, pelo maná. E aí eu me torno uma pessoa incrédula. Hoje eu perguntei no culto de manhã cedo: onde está o nosso Deus? Onde está o teu Deus? Em quem nós estamos acreditando? Em carros, em cavalos, como diz lá no livro de Reis? Em quem nós estamos crendo? Onde está o nosso socorro? Eu estava vendo o pastor Robertinho aqui, e esse segundo bairro que ele falou, eu não cheguei lá porque naquele período que nós fomos no Peru, ainda não tinha igreja lá. A Penel está se levantando para comprar um carro para o pastor Robertinho, porque tudo é longe no Peru, irmãos. Tudo é longe, você não faz ideia. Você vai de ônibus de um lugar para o outro, é 30, 40, 50 minutos, coisa assim, muito distante. Isso sem contar os bairros mais longe. Para sair de Lima, para ir em São João de Luricante, nós demoramos quase 1 hora e pouco de ônibus, né? E para voltar, mais 1 hora e pouco de ônibus. Mas sabe por que ele está lá, irmãos? Porque ele crê no Deus vivo. Ele crê que o sobrenatural pode acontecer. Eu conheço muito bem o pastor Robertinho. Eu nem sei se ele sabe dirigir direito. E eu não imagino ele dirigindo no trânsito de Lima, que vocês não fazem ideia como é que é o trânsito de Lima. Vocês não fazem ideia. Mas eu sei que o nosso Deus, Ele pode até dirigir o carro, mas quem vai guiá-lo é o nosso Deus, irmãos. Eu tenho que entender quem está no controle da minha vida. Aquele cego, irmãos, como nós lemos aqui, ele tinha uma maldição hereditária sobre a vida dele. O pai dele tomou uma certa atitude que não era para ter tomado. Mas ele não, ele se pôs no caminho, porque ele tinha fé que Jesus, que poderia curá-lo, passaria naquele dia, irmãos. E aí o que ele diz? Ei, filho de Davi. É o que diz a palavra. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naquele momento, irmãos, ele quebra barreiras, ele quebra muitos paradigmas. Você não pensa que pessoas se levantaram contra ele? Ei, cara, fica quieto, meu irmão. Para de falar. Porque se você pega esse texto, olha o que diz o 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Meu irmão, vou te profetizar aqui agora. Enquanto você não clamar, tua bênção não vem.
E sempre vai ter pessoas pedindo para você ficar quieto, porque não quer ver que você seja uma pessoa abençoada, ou seja uma pessoa abençoada. Quer sonhar com o teu carro? Sonhe. Quer sonhar com a tua casa própria? Sonhe. Quer sonhar com o teu bom emprego? Sonhe. Mas clame ao Senhor, meu irmão. E peça em voz alta. Porque mesmo que aqueles que se levantem contra você, dizendo ele não vai conseguir, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Mesmo que aquele se levante, dizendo, uma casa própria, vai morrer pagando aluguel. É mentira de Satanás. Você vai ter a tua casa própria. Você vai ter o teu carro. Você vai ter o teu bom emprego. Você vai terminar os teus estudos. Porque ele ouve o teu clamor. Quando eu leio aqui, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Olha o que diz. Você clama, e muitas vezes a pessoa que está ao teu lado fala assim, e por que está gritando? Deus não é surdo. Deus não é surdo, pô. Fica gritando aí igual um louco. Por quê? Porque a tua vitória, a tua conquista incomoda, meu irmão. A tua prosperidade incomoda, meu irmão. O teu melhor incomoda, meu irmão. É por isso que acontecem essas coisas. E aí você começa a gritar. E as pessoas começam o quê? Te repreender. Para de gritar, para de gritar. Mas na parte B diz assim, mas ele gritava ainda mais. Sabe o que é isso? Perseverança. Não estou dizendo que você tem que sair daqui berrando nessa noite. Mas eu estou dizendo que Deus, Ele conhece as tuas necessidades. Ele conhece as tuas deficiências. Ele sabe do que você precisa. Se for um olho, vai ser um olho. Se for 2 olhos, que sejam 2 olhos. Se for ouvidos, que sejam ouvidos. Se for uma casa própria, que seja. Se for um carro, que seja. Se for sair do negativo do banco, que seja. Mas Ele é Deus, meu irmão. E Ele está no controle de todas as coisas. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Curva a tua cabeça em nome de Jesus.